crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de português e nós vamos conhecer uma história bem legal, bem interessante e que precisa que a gente fique bastante atento, tá bom? Vocês gostam de história? Gostam? Então vamos lá para a nossa aula? Olha só o que a gente vai ter hoje. A gente vai conhecer uma história, a gente vai realizar um pouco da leitura e interpretação, entender a história, o enredo, a personagem, tá bom? Vamos ter a nossa atividade do dia e a gente vai encerrar a nossa aula com uma música bem legal também, tá bom? Então vamos lá. Vamos conhecer a história da menina Lelê? Vamos? Olhem só, por isso que a Lelê veio hoje aqui fazer parte do nosso cenário. Ela é uma menina muito esperta e que fica cheia de caraminholas na cabeça, pensando várias coisas. Vocês também pensam algumas coisas assim que vocês querem descobrir os motivos, que vocês têm dúvidas? Vamos saber quais são as dúvidas da Lelê? Vamos lá? Então, olha só. Vocês já viram essa capa do livro que eu estou mostrando para vocês agora? Vocês já tinham visto esse livro? Já ouviram essa história em algum lugar? Sim ou não? Esse livro, essa história, ela foi contada pela Valéria Belém, tá bom? E a ilustração é de Adriana Mendonça. Vocês vão conhecer imagens lindíssimas nesse livro, tá bom? Que contam a história da Lelê. Vamos ler comigo o título dessa história? Vamos lá? O Cabelo de Lelê. O Cabelo de Lelê é o nome dessa história. O que vocês acham que essa história vem falar? Do que será que essa história... Qual é a dúvida da Lelê? Vocês acham que é sobre o quê? Sobre os cabelos dela? Mas o que será que ela quer saber sobre o cabelo dela? Olhem só a Lelê, o cabelo dela é bem legal, não é? Quem gosta de ter cachinhos? Vocês têm cachinhos? Sim ou não? Tia Cris não tem cachinho, mas quando a tia Cris era adolescente, o sonho dela era ter cachinho, sabia? E a tia Cris vivia colocando bob nos cabelos para poder ter cachinhos. Mas o cabelo da tia Cris, como não é naturalmente cacheado, não segurava os cachinhos. Então, vamos lá. Olha só, gente. Lelê não gosta do que vê. De onde vem tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga para lá, puxa para cá, jeito não dá, jeito não tem. De onde vem tantos cachinhos? A pergunta se mantém. E aí a Lelê fica pensando, meu Deus, por que tantos cachinhos eu tenho? Como é o cabelo de Lelê? Por que Lelê não gosta do que vê? O que ela quer saber, minha gente? O que vocês acham que ela vai fazer? Toda pergunta exige uma resposta, não é? Em um livro vou procurar. Pensa Lelê no canto a cismar. Vocês acham que ela vai encontrar a resposta para a sua pergunta? Nesse livro que ela vai atrás? Por que será que os cabelos de Lelê são assim, todo enroladinho? O que vocês acham do cabelo dela? Vamos continuar a leitura para saber o que Lelê vai descobrir? Vamos lá? Tchan, 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 tchan. Fuça aqui, fuça lá, mexe, remexe até encontrar o tal livro. Olha só o livro que a Lelê encontrou. Um livro muito sabido, que tudo aquilo pode explicar sobre a primeira curiosidade que a Lelê quer saber. De onde vem tantos cachinhos? Então, nesse livro que tem, olha só, o nome do livro, vamos ler? Países Africanos. Nesse livro, ela descobriu a resposta que ela tanto queria. Sabiam?
Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo, também de amor no enrolado cabelo. Ela descobriu isso no livro. Puxado, armado, crescido, enfeitado, torcido, virado, batido e rodado. São tantos cabelos, tão lindos e tão belos. Olhem só a quantidade de tipos de cabelo que a Lelê encontrou. Lelê gosta do que vê. Vai à vida, vai ao vento, brinca e solta o sentimento. Então a Lelê passou a gostar agora do que ela vê, que são os cachinhos dela ao vento. Olhem só, e a Lelê resolveu inovar. Ela fez vários penteados no cabelo. Olha só, deixou o cabelo rastafari, deixou o cabelo enrolado uma parte com outras pontinhas de cachinho. Ela descobre a beleza de ser como é. Herança trocada no ventre da raça, do pai, do avô, de além-mar até. O negro cabelo é pura magia, encanta o menino e a quem se avizinha. Olhem só, a Lelê dançando com o menino e o menino todo encantado com ela, com esses cabelos lindos. Lelê já sabe que em cada cachinho existe um pedaço da sua história, que ela descobriu aqui, ó, nesse livro, tá bom? Que gira e roda no fuso da Terra, olha, do planeta Terra, de tantos cabelos que são a memória. Lelê ama o que vê. E você? Você gosta do que vê? Você gosta de se olhar no espelho? Gostam? Tia Cris trouxe algumas perguntinhas para vocês. Vocês gostaram da história? Gostaram? Bate palmas quem gostou da história O Cabelo de Lelê. Então, o que falava essa história? Falava de uma menina que tinha os cabelos bem caracolados, mas que ela não entendia por que ela tinha esse cabelo tão cheio de cachinhos. E aí ela resolveu fazer o quê? Descobrir o motivo pelo qual ela tinha esses cabelos enrolados. E qual foi a resposta que a Lelê encontrou? Ela buscou um livro que apresentou para ela, sabe o quê? Que esses cachinhos são herança de família. A Lelê, ela tem a família que veio, ó, uma família lá, os ancestrais da Lelê, pessoas bem, os tataravós, vieram dos países da África morar no Brasil. Vocês sabiam? Aí a tia Cris trouxe aqui, olha só, o planeta, né, o mapa mundi para apresentar para vocês. Bem aqui a gente tem o Brasil, que é onde nós moramos, tá? É o nosso país. E aqui separado pelo oceano, olha só, o além-mar, né, o oceano, a gente tem a África. A África não é um país, tá, gente? A África é um continente. Então, olha só, aqui é o continente africano, bem aqui embaixo, olha só. E aqui na África, a gente tem vários países, tá? São várias nações e que dentre essas nações nós temos características muito parecidas com as características trazidas pela Lelê, que é justamente, quais são essas características? Olha só, a tia Cris trouxe aqui algumas perguntas para a gente responder. Como é o cabelo de Lelê? Bem enroladinho, não é? E quais são as características principais de Lelê? Características físicas que vocês conseguem perceber olhando para ela. Ela tem os olhos pretos, não é? Ela tem a pele negra,
ela tem o cabelo cacheado, não é isso? Ela tem lábios largos, não é? Lábios grossos. Aqui a gente não consegue ver, mas no livro deu para perceber. Então, essas características da pele, dos traços, elas nos remontam aos países africanos, tá bom? As pessoas trazidas, né, vindas para o Brasil, que eram os negros, que justamente trouxeram essas características para o nosso Brasil. Só que tem um detalhe que a tia Cris vai apresentar para vocês. No Brasil, só tem pessoas negras? Não. Só tem pessoas brancas? Não. Tem pessoas de todas as cores, de todas as raças, porque o nosso país, ele passou por um processo de miscigenação. Que palavra é essa, tia Cris? Justamente porque houve uma mistura, uma salada de africanos, de japoneses, de portugueses, de alemães, de coreanos. Então a gente tem várias nações dentro do Brasil, tá bom? E a gente consegue até perceber, por exemplo, olha só, o Brasil, ele é enorme, não é? E a África, que são vários países, olha só, é praticamente do tamanho do Brasil. Então é como se a gente pegasse o continente africano e conseguisse encaixar no Brasil pela dimensão. E também isso faz com que o nosso Brasil, o nosso país, ele seja cheio de raças, de diferentes culturas. E aí, qual será a razão de Lelê apresentar tais características? É justamente por isso, porque os seus ancestrais, os seus vovôs, os seus tataravôs, eles foram originados, né? Vieram da onde? Da África, dos países africanos, tá bom? Então a gente não pode esquecer disso. E na sala de aula de vocês, existe algum colega que apresenta características parecidas com a Lelê? Que tem cachinhos, que tem a pele negra? E na sua família, tem pessoas com a pele negra? Na família da tia Cris tem, vocês sabiam? O meu bisavô materno, ele era negro. Embora a tia Cris apresente uma pele clara, mas na minha família, dos meus ancestrais, eu tenho pessoas com pele negra, tá bom? Vocês precisam pesquisar isso na sua família. De onde você vem? Será que você herdou, né, tem herança, traços da cultura negra, características da pele negra? Vocês podem estar perguntando para a mamãe de vocês, tá bom? E olhem aqui, como que é o nosso Brasil? Cheio de características diversas, tá? Tem pessoas dos olhos verdes, dos olhos pretos, dos olhos castanhos, tem amarelo, tem índio, tem mestiço, tem negro, tem branco, tem asiático, do olhinho puxado, tá bom? Mas dos países africanos, nós herdamos muita coisa boa, vocês sabiam? Muitas coisas boas. Por exemplo, a cultura, literatura. E olha aqui mais o que? A dança, os costumes da nossa dança, a capoeira. Vou mostrar para vocês aqui, olha só. A capoeira. Vocês já viram rodas de capoeira? Vocês já assistiram o carnaval? Que tem o samba, né? Todo mundo sambando lá na ponta do pé. O samba também é uma dança herdada dos africanos, vocês sabiam? Olha aqui, a dança das baianas também, rodas, danças de roda também fazem parte da cultura afro-brasileira. Minha gente do céu, a feijoada. Vocês sabiam que ela também foi trazida pelos africanos para o Brasil? E a tia Cris vai comer feijoada hoje? Mamãe da tia Cris ficou fazendo feijoada para ela hoje.
Olha aqui o berimbau, que é utilizado nas rodas de capoeira, que é um instrumento também africano, tá bom? Que é utilizado, que foi introduzido na capoeira e também em outras músicas brasileiras, tá bom? Então a música afro-brasileira, que é representada pelo Olodum, que usam vários tambores e que vocês mais na frente vão também conhecer, tá bom? E olhem aqui essa imagem que a tia Cris achou assim linda. África em nós. O nosso Brasil, ele é formado por muitas nações, como eu falei para vocês, foi formado, né, e vem passando por transformação, mas nós temos muito da África, muito dos africanos, muito da cultura. Por isso que a cultura afro-brasileira, ela precisa ser compreendida na escola, na sociedade, para que a gente possa, sabe o quê? Além de conhecer, respeitar a cultura, respeitar as características negras, as características da pessoa negra, tá bom? E por isso que nessa semana é comemorado, depois de muita luta no Brasil, existe o Dia da Consciência Negra. Não era nem para existir, né? Mas por tantos problemas, por tanto preconceito, por tanto racismo, foi preciso criar um dia para representar essa consciência negra. Vamos agora para a nossa atividade do dia. Nós vamos lembrar, e aí vou pegar vocês, porque a gente vai lembrar de algumas perguntinhas que estão relacionadas ao livro, à história. Então, se você prestou atenção na história, você vai saber responder, tá bom? Tchan, 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 tchan. Qual dessas é a Lelê? A letra A, a letra B ou a letra C? Isso, a letra A. Muito bem, gostei de ver. Olhem só. E qual é a cor da pele de Lelê? Essa cor da letra A cor da letra B ou a cor da letra C? Isso, a cor da letra B, muito bem. Como são os cabelos de Lelê? É igual o cabelo dessa mulher da letra A, o cabelo dessa mulher da letra B ou o cabelo da mulher da letra C? Isso, o cabelo da Lelê é todo encaracolado, não é cacheado, enrolado, igual da letra C. Muito bem. E agora, tchan, 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 quem prestou atenção vai saber responder. Qual é a cor da bicicleta de Lelê? A bicicleta que ela estava passeando, depois que ela estava toda feliz com os seus cachinhos. Qual era? Tchan, 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 tchan. Era a bicicleta de cor azul. Quem acertou, ó, parabéns. E qual é a cor do short de Lelê? A resposta, ó, tá bem aqui atrás. Muito bem, quem acertou é a cor laranja. E qual calçado Lelê está usando? É um tênis, é uma sandália ou é uma bota? Isso, é um tênis. Palmas para vocês. Gostei de ver. Agora, gente, olha só. A tia Cris trouxe para vocês uma música muito legal que a tia Cris ama. Faz tempo que eu conheço essa música e eu achei muito pertinente apresentar para vocês hoje. Sabe como é o nome dessa música? Normal é ser diferente. Então, quem acha que legal é ser todo mundo igual, que nem pinguim, isso não é legal não, sabia? Porque se nós moramos no Brasil, que é cheio de raças, vamos lá, vamos escutar essa música para vocês conhecerem como é a nossa cultura e o legal que é respeitar as diferenças. Vamos lá então. Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende
que a amizade não vê cor nem continente, e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, Eu sei. eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham compreendido a importância do respeito e que vocês estejam aqui novamente na nossa próxima aula, tá bom? Um cheiro no coração de vocês e tchau, pessoal! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu e o professor Eli estamos hoje aqui mais uma vez para a gente abordar um assunto importante também, de todos os que a gente viu, né? Ele não deixa de ser importante, que é a ortografia da letra Z, tá? Vamos começar observando o seguinte: você já viu esse animal, pelo menos na TV, ou num livro, ou um zoológico, que alguém aí já foi um dia? Você sabe o nome deste animal? Muito bem, quem aí falou, né? Quem aí falou zebra, acertou, né? Mas de onde vem a zebra? De que lugar do mundo a zebra é? Você sabe? Bem, é o que nós vamos saber um pouquinho mais hoje, tá? Bem, este animal aí, ele pertence ao continente africano, tá? Continente africano. Eu trouxe aí o mapa da África, do continente africano, para você perceber aí de onde é que vem esse animalzinho, tá? Nós encontramos particularmente lá no continente africano, na África Central, que é essa bem aqui, ó, e também na África do Sul. É onde são esses os lugares onde nós encontramos esse animal aí, né? Tão diferente, certo? Existem várias espécies de zebra, tá? Essa aí é uma delas, tá? Inclusive uma já foi extinta, né? Por conta de tanta matança a eles que acabou, né? Não existem mais. Bem, o continente africano, ele tem muitas belezas além dos animais, tá? Bem, a África é conhecida pela sua pluralidade étnica, tá? E cultural. E por meio, né, de uma história milenar, ela é capaz de contar a história de toda a humanidade. Olha só que legal, né? Continente africano. Então, ó, o continente africano, ele foi colonizado por povos europeus, tá? Como os espanhóis, portugueses, franceses. Muitos africanos foram arrancados e levados de seus países para outras partes do mundo pelos europeus, a fim de realizarem um trabalho escravo, um trabalho que não é lá muito legal, não é? E o Brasil foi um desses países, tá? E não foi uma história, um período feliz aqui no Brasil, né? Porque os negros foram trazidos, foram escravos aqui no Brasil por um bom tempo, e isso foi um período muito ruim para a nossa história, né? Porque foi um período cruel com esse povo, tá? Mas isso já estava perto do fim, tá? Por quê?
Porque chegou uma princesa, né, a princesa Isabel, tá? Que fez o quê? O que a princesa Isabel fez? Ela fez aí a libertação dos escravos através de uma lei chamada Áurea. E no dia 13 de maio de 1888, ela sancionou essa lei. E aí todos os escravos foram libertos, tá? E a escravidão já não era mais permitida em nenhum lugar no Brasil, tá? Então ela libertou os escravos e aí eles se tornaram um povo livre. Mas antes, né, da princesa Isabel libertar com essa lei áurea, existiram outras pessoas que lutavam, né, para que seu povo não fosse escravo dos europeus. Inclusive, teve uma pessoa chamada Zumbi, que é esse aqui, ó, esse homem, né, que ele é popularmente chamado aqui, ó, de Zumbi, mas ele já nasceu livre, tá? Ele já nasceu livre. Aí ele foi levado por um padre. O padre batizou ele de Francisco, mas aí por algum tempo ele ainda ficou lá com o padre, ajudava nas missas, mas depois ele fugiu de lá. Ele fugiu para um quilombo, e esse quilombo chamava Quilombo dos Palmares. Lá tinha um líder já, era o Gangazumba, que era o tio dele. Só que aí os portugueses chegaram para o tio dele e disseram assim: olha só, nós vamos montar aqui um acordo para que a gente viva em paz. Só que ele aqui, o Zumbi, ele não acreditou nessa palavra dos europeus. E aí, quando o tio dele morreu, ele tomou, né? Aliás, não é bem tomou, ele ficou no lugar do tio como líder do quilombo, né? Do Quilombo dos Palmares. E aí ele travou grandes conflitos com os europeus, tentando libertar o povo dele da escravidão que os europeus queriam, né? Os europeus queriam fazer com o povo dele. Só que ele tentou, mas não conseguiu. E em 1695, exatamente no dia 20 de novembro, ele foi assassinado numa emboscada, ou seja, Zumbi é morto, tá? Mas a sua luta, a sua história não ficou em vão, né? Tanto que hoje, né, atualmente, esse dia, o dia 20 de novembro, né, o dia da morte de Zumbi, foi instituído como Dia da Consciência Negra, tá? Mas esse dia é um dia para a gente pensar sobre tudo, né? Sobre esse período, sobre a escravidão, refletir mais um pouco sobre o comportamento, as relações que existiram entre esses povos, né? Entre negros, brancos, europeus, tá? Que vieram para cá, para o Brasil. Tá? E que a gente possa evitar, a partir disso tudo, o preconceito entre as pessoas. Porque, como você sabe, tudo na nossa vida é aprendido, tá? Você aprende tudo. Você não nasce como uma abelhinha que já sabe o que vai fazer. Não, nós nascemos e vamos aprendendo. E preconceito também é aprendido. Então vamos evitar ao máximo. A gente tem tantas coisas boas para aprender, então por que aprender mais uma coisa dessa ruim, não é? Então a gente agora tem que olhar para as pessoas com respeito, porque são iguais, nós somos iguais perante a lei, né? Somos de cores diferentes, mas nós somos humanos. E como tantos humanos e todos nós precisamos respeitar cada um que está aqui. Né? Respeitando a sua forma de ser, as suas limitações e aceitando as pessoas como elas são,
tá? Então é por isso que a gente tem esse dia aí. Não é um dia só para ser feriado, como é em algumas cidades, né? Não, mas é um dia para a gente refletir. Refletir sobre o nosso comportamento enquanto pessoa. E o que é que eu estou fazendo para respeitar as que estão ao meu lado, né? Que tipo de pessoa eu sou agora, né? Vamos refletir sobre isso, tá certo? Muito bem. Que história, não é? Mas é a nossa história, faz parte de nós. E nessa nossa história, se você percebeu, apareceram 2 nomes que iniciaram com a letra Z. Você lembra? Lá no início eu comecei com um animal. Que animal era esse? Muito bem, a zebra, tá? Então foi a zebra. E o outro nome que também apareceu com o início aí com a letra Z foi zumbi. Ok? Então foi zebra e zumbi. Essas 2 palavras iniciam com a letra Z. Tá bem aqui, eu coloquei até em destaque, em vermelho, para que você perceba aí, tá? Zebra e zumbi. Muito bem. Então aqui, zebra, vamos começar aí falando sobre esta palavra. Quantas vezes, né, no caso dos orais, abrem a boca para falar a palavra zebra? Quem falou aí 2 vezes acertou. Zebra. Eu abro a boca 2 vezes para falar a palavra zebra, tá certo? Então ela tem 2 sílabas, ok? Muito bem. Então aqui eu tenho a letra Z. Nós, comumente, em outras aulas, quando eu apresentei para você as letras do alfabeto, eu sempre colocava para vocês e enfatizava que é preciso você conhecer o som da letra. Importante, tá? Na questão das pessoas, né, dos orais, existem e elas podem produzir esse som da letra Z, tá? Que é exatamente assim, zzz, zzz, tá certo? É o som que a gente comumente relaciona ao som da abelhinha, tá? Para quem, né, conhece o som da abelhinha. Então essa aí é a nossa letrinha Z, que está no nosso alfabeto e ela é a última letra do nosso alfabeto, tá certo? Bem, uma coisa que você deve fazer, né, sempre é reconhecer essa letra em qualquer lugar que ela estiver, tá? Ela pode aparecer em diversos estilos. O que é estilos? A letra ser diferente uma da outra, mas sempre será a letra Z. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Ó, aqui também é Z, aqui também é Z e aqui também é Z, ok? Então eu reconheço essa letra em qualquer lugar que ela estiver. Muito bem, então eu trouxe aqui a letra Z. E você sabe, né, que a gente sempre, para construir palavras, a gente utiliza as consoantes e as vogais. Então eu tenho aqui o Z. Se eu juntar o Z com a vogal A, né, com a vogal A, nós vamos ter um som, tá? E esse som é zá, zá. Da mesma forma, se eu fizer com a letrinha E, Zé, Zé, ou Z, dependendo da palavra. E aí eu tenho também com a letra I, Zi, Zi, né? Com a letra O, Zó, Zó. E com a letra U, Zu. Ok? Então agora, quando eu fiz essa junção da letra A, que é oral, por que é oral, né? No caso aí,
porque nós não temos nenhuma obstrução na boca, né? Nem os dentes, nem a língua vai me dificultar a pronunciar a letra A. Não tem obstáculo, então ela é chamada letra oral, A, tá? Então, assim, quando eu junto Z com A e as vogais todas, eu vou formar aqui a família da letra Z, que comumente a gente fala em sala de aula, né? Qual é a família da letra Z? Então, você tem aqui já, ó, bem colocado, a família da letrinha Z, tá certo? Bem, e aí nós temos, ó, várias palavras. A letra Z, ela pode aparecer no início, como em zebra e zumbi, como também pode aparecer no meio ou no final da palavra, tá certo? Em azeitona, ela não aparece no início, tá? Olha aí, tá? Azeitona, né? Aí nós temos zabumba, né? Um instrumento de percussão, zabumba, né? Muito conhecido, né? É um instrumento que os negros trouxeram para cá, tá certo? Ó, a cultura aí, né? Muito interessante. Então nós temos zabumba, zíper, né? Aquele material que a gente coloca nas nossas roupas para fechar, né? Zíper, né? Também começa com Z, tá? E nós temos também aí a amizade, tá? Observem que aqui na amizade, ela está bem no meio, a letra Z, ó. A letra Z está aqui, aqui está no início, aqui também, e aqui já está quase aqui no meio, mas ainda um pouquinho aqui, tá certo? Então, a letra Z, ela não vai estar somente no início, ela vai estar em algumas palavras, no começo, ou no meio, ou no fim, tá? Para que você perceba isso. Então, quando usar a letra Z nas palavras? Quando é que eu devo usar essa letra Z? Vai depender de muitas coisas. Primeiro, quando vou fazer um diminutivo ou aumentativo de algumas palavras, eu vou ter a seguinte situação. Eu trouxe aqui a palavra amor, tá? Se eu for falar amorzinho, aí eu tenho que escrever com a letra Z, tá? Porque em amor eu não tenho nenhuma aqui, ó, das letras, né? Que esteja aqui o Z, tá? O Z não está aqui. Então o diminutivo sempre vai ser com zinho, mas em determinadas palavras. Vai ser com Z, em determinadas palavras, tá? Tem exceções? Tem. Aí nós vamos ver uma outra regra, né? Que não nos cabe agora. Então aqui está no diminutivo. Cão, palavra substantivo normal. Então agora eu vou aumentar, né? No aumentativo, como é que seria cão? Canzarrão, tá? Canzarrão, ó, a letra Z aqui. Então essas duas palavras eu escreverei sempre com a letra Z quando eu quiser fazer o diminutivo de amor e quando eu quiser fazer o aumentativo de cão, tá certo? Então eu uso a letra Z. Quando for substantivo abstrato, eita, mas o que é, professora, substantivo abstrato? Substantivo abstrato é aquele em que você não gera na sua memória uma imagem. Por exemplo, se eu disser para você bola, automaticamente você vai na sua memória e vê lá na memória o que é uma bola. Você tem isso guardado aí na sua memória, tá? No abstrato, isso não acontece, porque são geralmente sentimentos do qual a gente não consegue, né, visualizar em imagem um sentimento, por exemplo, o amor. Eu não imagino aí como é a imagem do amor, não existe, por isso a gente chama de abstrato. E ela precisa de outra para existir. Por exemplo, eu trouxe aqui a palavra pobreza, tá? Pobreza escreve com Z. Por quê? Porque vem de pobre. Então ela precisa de uma para existir. No caso aqui a palavra pobreza, ela precisou da palavra pobre para existir.
E aqui, rapidez, ó, no final, a letra Z. Então, ela precisou da outra para existir, que no caso aí é a palavra rápido, ok? Então, no abstrato, é assim que procede, porque a gente precisa da outra para essa palavra aqui existir, né? Pobreza existir, precisa de pobre. Rapidez existir, precisa de rápido. E aí, nós escrevemos com a letra Z. Palavras formadas a partir de palavras escritas já com Z, que já está lá no seu radical, que já está na palavra, né? Como, por exemplo, ó, cicatrizar. Cicatrizar a gente escreve com Z, não com S. Por quê? Porque a palavra cicatriz, ela já apresenta o Z na palavra, entendeu? Então, a gente vai escrever, logicamente, cicatrizar, continuar o Z e acrescentar o AR, né? Fica cicatrizar, tá? E nós temos aqui enraizar. Enraizar vem de raiz. E a palavra raiz já tem a letra Z. Então, a gente também vai escrever enraizar com a letra Z, ok? Bem, hoje nós vimos aí alguns pontos da nossa história que vai nos fazer refletir um pouco mais sobre o nosso comportamento em relação às pessoas, na questão do respeito, da solidariedade que devemos ter com as que estão em nossa volta, né? Todos nós somos iguais perante a lei, independente da nossa cor, tá certo? E vimos também a questão da letrinha Z, né? E sempre eu coloco aqui para vocês que pratiquem sempre exercícios voltados aos conteúdos que nós estamos explorando, tá certo? No seu livro tem exercício para você realizar com certeza. E a sua professora também pode fortalecer passando outras atividades, ok? Então, na próxima aula, nós esperamos você aqui, tá bom? Um abraço e até lá!